Criação de aves com base agroecológica. Hoje iremos falar sobre incubação artificial de ovos de galinha. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz, do Instituto Federal do Piauí, Campus Avançado José de Freitas. A incubação ela consiste em realizar o choco das galinhas de maneira artificial. Então, dessa forma, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Inicialmente, iremos falar sobre as desvantagens. Primeiro, eficiência reduzida quando comparado ao serviço da galinha. Então, o choco natural tem uma eficiência de eclosão, ou então uma taxa de eclosão maior do que a artificial. A necessidade de ter maior mão de obra para poder estar ali manejando os ovos e a chocadeira. E o investimento é maior, porque deve comprar uma chocadeira para fazer essa incubação. Mas como vantagem, temos, primeiro, aumenta a postura das galinhas. Então, por não ter o choco, a galinha aumenta a quantidade de ovos colocados. Como podemos ver aqui nessa tabela, que é o efeito do uso da incubação sobre a produção de galinhas caipiras. Então, se comparar as variáveis, ovos postos, ovos incubáveis e ovos férteis, galinha com ovos e galinha sem ovos. Então, o que é que isso significa? Que quando a galinha está sem ovos, ela aumenta praticamente em 70% essas variáveis, ou seja, aumenta a quantidade de ovos postos, aumenta a quantidade de ovos incubáveis e aumenta a quantidade de ovos férteis. Por quê? Porque essa galinha não vai, entre aspas, perder o tempo durante o choco. Então, se ela não choca, ela vai aumentar a quantidade de ovos postos. Uma outra vantagem do uso da incubação artificial é quem pode programar o nascimento dos pintos. Então, já para adiantar, em média, são 21 dias para que ocorra a eclosão em pinto. Então, o choco de uma galinha demora 21 dias, na média. E dessa forma, com a chocadeira, com a incubação artificial, nós podemos programar se há uma demanda de determinada quantidade de pintos em um determinado dia. A gente pode fazer 21 dias antes dessa programação, colocar os ovos para que neste dia programado os pintos venham a nascer ou a eclodir. Então, atende de maneira planejada a necessidade do consumidor. Aquisição de ovos. É necessário que a gente utilize, lógico, ovos galados, que significa ovos férteis. Esses ovos, eles têm que ser livres de contaminações, limpos, íntegros e uniformes, sem nenhuma rachadura. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. A aquisição desses ovos para fazer essa incubação deve ser adquirido de empresas idôneas, então que realmente você confie que aquele ovo é da raça ou da variedade que você deseja, que aqueles ovos sejam ou estejam realmente galados, sejam férteis, mas lá na frente também eu vou mostrar como que a gente pode verificar se o ovo está galado ou não. Uma coisa interessante é que a idade da matriz influencia na qualidade desse ovo. Então, o que é que mostra nessa tabela 1 aqui? Que é a relação do número e porcentagem de ovos trincados para diferentes idades de matrizes de corte. Isso aqui já é mais um dado da avicultura industrial. Mas mostra que quanto mais velho vai ficando a galinha, quanto mais a idade vai avançando, ela vai aumentando o percentual de ovos que estão trincados. Dessa forma, a gente não pode utilizar na incubação artificial, ou na verdade não é indicado para a incubação artificial. Outra informação importante que está relacionada à idade das matrizes é com a fertilidade, e a fertilidade dos ovos, é que quanto as matrizes vão ficando mais velhas, elas vão diminuindo o nascimento dos ovos férteis. Então isso mostra que até de 25 a 50 semanas está em torno aí, mais de 90% dos nascimentos dos ovos férteis. Mas quando aumenta aí para 60 semanas, aí a gente já tem uma diminuição
do nascimento de ovos férteis. Como que é feita a seleção do ovo? Um ovo de boa qualidade é esse que eu mostro na imagem aqui. Ó, tá? É um ovo padrão para a raça que você deseja fazer a incubação. Quais são os ovos que não devem ser utilizados? Por exemplo, ovos deformados, ovos com mancha de sangue, ovos trincados, ovos sujos, ovo alongado, ovo redondo, trincado, ou quebrado com a unha, enrugado, muito pequeno e muito grande. Então, essas características fazem com que esses ovos não sejam recomendados para a incubação artificial. Antes de fazer a incubação e durante, tá, a gente pode utilizar de uma técnica chamada de ovoscopia, que é o exame desses ovos. O que é que consiste? Em olhar o ovo por dentro usando uma luz forte. Então, com a ovoscopia vai ser possível, por exemplo, a gente verificar se aquele ovo é fértil ou não, ou galado ou não. Então, por objetivo desse exame é separar os ovos com defeito. Então, podemos ver alguns ovos que estejam trincados, com casca muito fina, e outras características que foi citado anteriormente. Através da ovoscopia é possível perceber isso. Então, se tiver duas gemas também, manchas internas estranhas é possível, descalcificado, com trincas. Então, essas características que nos levam a descartar os ovos na incubação pode ser visto pela ovoscopia. Então, a ovoscopia ela pode ser utilizada antes de incubar para verificar, por exemplo, ovos férteis ou não. E essas características que eu citei anteriormente. No 7º dia de incubação, para verificar como que está o desenvolvimento do embrião. E no 14º dia, da mesma forma. Então, os aspectos da observação. Primeira observação, aí, se está vivo, se é infértil, se está morto, ao 7º dia. Segunda observação, 14º dia, se está vivo, se está morto, ou morto. Então, com a ovoscopia, a gente pode fazer esse acompanhamento. Então, o que é esse ovoscópio, Trata-se de uma caixa de madeira, com mais ou menos 30 centímetros de lado, com uma luz forte dentro, em torno de 60 watts, e um buraco por onde sai o foco de luz para observar o ovo. Então está aqui a imagem. Então quando coloca o ovo, é possível fazer a análise que citada anteriormente. O ovoscópio pode ser feito caseiro. Então, no interior, por exemplo, há relatos que as pessoas pegam o ovo e colocam contra a luz, próximo ao candeeiro. Então, uma fonte de luz que possibilite que veja interiormente esse ovo. Então, pode ser feito caseiro com a caixa de papelão, uma fonte de luz, e aí coloca-se o ovo contra essa fonte de luz e faz o exame. Então, se o ovo apresentar essa característica, como se ele tivesse liso, sem nenhuma nervura, membrana, então ele não está fertilizado ou não é galado. Então, se a gente conseguir perceber essas membranas, indica que o ovo ele está, apresenta uma mancha aqui, mancha mais escura. Então esse ovo está galado, ele está fertilizado. Não é interessante na hora de recolher os ovos para usar na incubação, ovos que as galinhas colocaram pelo chão e não no ninho. Então esses ovos colocados pelo chão, aleatórios, não é ideal porque ele pode estar trincado, porque a galinha pode ter colocado ele andando, então o impacto com o solo pode ter trincado e pode ter uma outra característica indesejável. Então reduz o nascimento dos pintos. E eles devem ser recolhidos e acondicionados separadamente dos ovos produzidos nos ninhos, porque os ovos do ninho têm a probabilidade maior de eclosão. Manusear os ovos com cuidado para prevenir rachaduras, e a extremidade mais fina deve ser colocada para baixo na incubadora. No momento de armazenamento. A qualidade do ovo está diretamente relacionada com o sucesso da incubação. Então, a qualidade mantida, mas não melhorada. Então, a taxa de eclosão
por mais que a gente observe essas características indesejáveis e retire do lote de ovos, mas se não ter um bom manejo da chocadeira, que fala mais adiante, não adianta. Tá? Não adianta. Então, temos que ter a qualidade do ovo mantida e os critérios técnicos de incubação. E dessa forma, interfere diretamente na taxa de eclosão, ou mais alta ou mais baixa, ou dentro do recomendado ou não. Então, os efeitos do armazenamento dos ovos são, então, se não tiver bem armazenados os ovos, pode interferir diretamente nessa taxa de eclosão. Então, o estoque prolonga o tempo de incubação. Para cada dia de armazenamento, adiciona-se 1 hora ao tempo de incubação. Ovos frescos, ovos de estoque, devem ser incubados separadamente. Então, porque isso lá, quando chegar nos 21 dias, a gente vai ter um intervalo maior de eclosão. Então, uns podendo eclodir mais cedo, outros mais tarde do que o previsto. Eclodibilidade diminui conforme se prolonga o tempo de estocagem. Após o período de 6 dias, resulta na perda de 0,5% a 1,5% diário. Então, a qualidade do pintinho e, consequentemente, da ave, cujo ovo ficou armazenado por 14 dias ou mais, será pior. Então, quanto menor for esse tempo de armazenagem do ovo, melhores são as chances de ter sucesso na eclosão. Aquecimento pré-incubação. Isso é necessário para evitar o choque térmico do embrião e, consequentemente, condensação na casca. Aquecer os ovos até atingirem 25 graus. Tempo entre 6 e 12 horas antes de incubar e ter circulação de ar. Então, manter esses ovos nessa temperatura em torno de 25 graus até 12 horas antes da incubação. Isso é importante para melhorar a taxa de eclosão. Então, durante a incubação, temos que ter uma temperatura adequada, que irei falar já, umidade correta, troca de gases adequada e viragem frequente dos ovos. Então, se tecnicamente houver o controle dessas 4 variáveis, a chance de garantir o sucesso do crescimento do embrião e aumentar as taxas de eclosão é grande. Tá? Então, tecnicamente, vamos monitorar a temperatura, umidade, trocas gasosas e a viragem frequente dos ovos dentro da chocadeira. A temperatura ideal da chocadeira é de 37,3 e 37,7 graus Celsius. Então, nessa temperatura aqui é a recomendada para ter melhor taxa de eclosão. A umidade pré-incubação em torno de 65% a 75%, durante a incubação 65%. A perda de peso entre 11% e 12% indica a umidade correta. E as trocas de gases, ventilação adequada e remoção do CO2. Então tem que estar ali circulando o ar dentro da chocadeira e é ideal que tenha um cooler para tirar, né, o CO2 produzido ali dentro e que faça essa troca gasosa. Viragem dos ovos. Prevenir a aderência do embrião à membrana da casca do ovo. A viragem também ajuda no desenvolvimento das membranas embrionárias. E a viragem constante ajuda na circulação do ar e auxilia na redução da temperatura. E uma coisa importante, essa viragem ela deve acontecer em torno de 72 horas após colocarem os ovos dentro da chocadeira. Então, após aí 72 horas que começa essa viragem, pelo menos 2 vezes ao dia, sempre no mesmo horário, tá? E essa viragem ela deve ser desligada, aí, faltando também 48 horas a 72 horas antes da eclosão prevista desses pintos. Então, como se dá o desenvolvimento embrionário? Então, temos aqui o ovo infértil, nenhum desenvolvimento. Então, um ovo que ele é fértil, no dia 1, aparecimento do tecido de desenvolvimento. No dia 2, desenvolvimento do tecido bem visível. Aparecimento de vasos sanguíneos. Dia 3, batimentos cardíacos, vasos sanguíneos bem visíveis. Dia 4, pigmentação do olho. Dia 5, aparecimento dos cotovelos e joelho. Dia 6, aparecimento do bico e começa os movimentos involuntários. Dia 7, começa
o crescimento da crista, começa a aparecer o dente do bico do pitinho. Dia 8, canhões das penas são visíveis, parte superior e inferior do bico do mesmo comprimento. Dia 9, o embrião começa a ter a aparência de aves, aparece a abertura do bico. Dia 10, dente de ovo pré-eminente, unhas dos dedos. Dia 11, a crista serrilhada, pena da cauda evidente. Dia 12, dedos totalmente formados, primeiras pernas visíveis, aparecimento das escamas, corpo levemente coberto por penas. E aí, 14º dia, embrião vira a cabeça em direção à parte mais larga do ovo, o intestino é absorvido para dentro da cavidade abdominal, né? 16º dia, o comportamento completamente coberto por penas. 16º dia ainda, o albúmen praticamente inexistente. 17º, líquido amniótico diminui, cabeça posicionada entre os pés. 18º dia, crescimento do embrião praticamente completo, saco vitelino ainda do lado de fora do embrião, cabeça posicionada embaixo da asa direita. 19º dia, saco vitelino absorvido para dentro da cavidade abdominal, não há mais líquido amniótico, embrião ocupa a maior parte do ovo, com exceção da câmara de ar. 20º dia, saco vitelino completamente dentro do corpo, o embrião se torna pintinho respirando, ou a respiração na câmara de ar, bicagem interna e externa. E aí no 21º dia há o nascimento. Então, o tempo total de incubação é em média 21 dias ou 504 horas. Então, como que a gente pode estar verificando o processo da taxa de eclosão? Então, para saber se a eclosão está dentro dos parâmetros recomendados para a ave, que a chocadeira está atendendo esse padrão, então aí, o que é que a gente faz? Taxa de eclosão significa quantos pintos nasceram e quantos ovos foram colocados para incubar. Então, a divisão da quantidade de pintos que nasceram pelo número de ovos incubados vezes 100, você tem a taxa de eclosão. Por fim, bons estudos e até a próxima aula.